Amém. Boa noite a todos. Que o Senhor Jesus continue abençoando as nossas vidas rica e poderosamente. Vou pedir para os irmãos e irmãs abrirem a palavra lá na carta de Tito, obviamente, né? A carta que está sendo estudada neste mês de março. Hoje nós fechamos esse estudo, Tito capítulo 3, para nós fazermos a leitura a partir do versículo 1. Tito 3, a partir do versículo de número 1. Amém? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Eu vou ler somente o primeiro versículo agora e depois a gente dá continuidade. Amém? Diz assim a palavra no primeiro versículo de Tito, capítulo 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Só até aqui, no momento, que o Senhor Jesus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Meus irmãos e irmãs, igreja é uma bênção. Fazer parte da igreja é muito bom. Servir ao Senhor Jesus Cristo, adorá-lo, participar da sua obra é algo que alegra muito o coração daquele que foi encontrado pelo Senhor Jesus Cristo. Só que a igreja também apresenta problemas. A igreja, ao mesmo tempo que é maravilhosa, é também um espaço onde os conflitos acontecem. É também o grupo de pessoas que são afetados pelo pecado de tal maneira que é feito um contraste claro com a graça de Deus em Cristo Jesus. Esse tema é um tema desafiador que foi proposto pela igreja que o Gil Wagner me passou. O perfil de uma liderança sadia. Afinal de contas, o que é uma liderança sadia? Quando a gente pensa na palavra sadio, nós temos a ideia de boa saúde, nós temos a ideia de saudável. Se nós estamos saudáveis, significa que nós estamos, entre aspas, funcionando bem. Antigamente se pensava que uma pessoa sadia era uma pessoa com a completa ausência de enfermidades, ou aquela pessoa que tinha uma completa ausência de transtornos. Hoje já se pensa em uma pessoa sadia ou saudável como sendo alguém que tem alguns desequilíbrios, tem alguns transtornos, mas que consegue seguir em frente, mas que consegue dar continuidade à sua vida. A igreja sadia não é uma igreja com ausência de problemas, com ausência de transtornos ou com ausência de enfermidades. É uma igreja que caminha em direção ao alvo, que é Jesus Cristo. Repetindo, uma igreja sadia não é uma igreja com ausência de transtornos, mas uma igreja que caminha em direção a Jesus Cristo. Uma igreja perfeita é o que nós imaginamos muitas vezes quando falamos de uma igreja saudável. Só que a perfeição não pertence a nós, enquanto estivermos aqui nesse mundo, antes de irmos para a glória celestial, quando alcançarmos a plena santificação através de Jesus Cristo em nossas vidas.
qual o propósito dessa carta? Eu acredito que os dois pastores, o Anderson e o reverendo Josias, falaram sobre isso. Eu não me apresentei muito bem, né? Eu sou pastor na igreja presbiteriana de Sulacap. Eu também sou professor na área de filosofia, na área de história. Atualmente eu participo de um programa de pesquisa sobre o Brasil colônia, sobre a relação entre os índios e os jesuítas no século XVI. E essa minha pesquisa universitária, ela tem como fonte, ela tem como material de estudo, basicamente, as cartas. Nós analisamos as cartas chamadas jesuíticas. E ali nós vemos, através da leitura daquelas cartas, detalhes que revelam as intenções daqueles homens, detalhes que revelam os objetivos deles, detalhes que revelam os equívocos que eles cometeram, detalhes que revelam as dificuldades que eles tiveram diante daquilo que eles consideravam como sendo um campo missionário, que era o Brasil lá do século XVI. E nessa carta aqui, meus irmãos e irmãs, quais dificuldades nós identificamos? Reparem que Paulo falando para aquela igreja que ela deveria se sujeitar aos que governam. A Bíblia nunca vai falar para nós não comermos pedra. Por que a Bíblia nunca vai falar para nós não comermos pedra? Porque, naturalmente, em sã consciência, a gente não come pedra, não é verdade? A Bíblia ela sempre vai relatar algo, falar para nós fazermos algo, porque existe o contrário daquilo. Então, se Paulo está dizendo isso aqui para Tito, para que Tito transmitisse essa mensagem à igreja de Creta, é porque aquela igreja estava tendo uma atitude de insubmissão ao governo. Estejam prontos para toda boa obra. Também nos dá a ideia de que aquela igreja estava tendo dificuldades na realização de boas obras. Mas, curiosamente, essa fala aqui de Paulo sobre as boas obras faz um contraste com a salvação que ele fala que acontece por meio da justificação pela graça em Cristo Jesus, aqui no versículo de número 7. Interessante que nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. E se somos salvos pela graça, e se a graça é um favor imerecido, por que será que nós temos que realizar boas obras? Parece paradoxal isso, não é verdade? Se Jesus Cristo morreu por mim, me salvou, se a minha salvação está garantida, se eu como presbiteriano de repente uso aquela frase, uma vez salvo, salvo para sempre, por que será que mesmo assim eu ainda tenho que fazer boas obras? É como alguns pastores dizem, nós somos salvos não por meio das obras, nós somos salvos por meio da graça, e as obras que nós realizamos são uma resposta, uma gratidão a essa graça de Deus que se manifesta em nossas vidas. O propósito da carta era fortalecer Tito, instruí-lo, a fim de que ele pudesse lidar com as dificuldades daquela igreja. A igreja presbiteriana de Marechal Hermes tem dificuldades? A igreja presbiteriana de Sulacap, onde eu sou pastor, tem dificuldades? A igreja batista, a igreja congregacional, todas as igrejas passam por dificuldades. A grande diferença, o ponto diferencial com relação às dificuldades, não são elas em si, mas como nós lidamos com elas. Todas as vezes que você observar alguma dificuldade, seja na sua vida ou na sua igreja, pense, como eu posso lidar com essa ou com essas dificuldades? E Paulo está ensinando aqui a esse jovem pastor, Tito, a como lidar com aquelas dificuldades. Tito, que era para Paulo um filho amado, um filho espiritual, um filho do coração, né? O carinho de Paulo por Tito
é notório aqui nessa carta. E, meus irmãos, Deus nos apresenta na Bíblia os problemas e não deixa esses problemas sem uma solução. Já viu aquelas pessoas na igreja, mas de repente só acontece lá na França, né? Aqui no Brasil não acontece, que só veem problemas na igreja? Poxa, o som está ruim, poxa, a palavra do pastor não foi legal, ou não gostei do pastor ter me chamado a atenção quanto àquilo, poxa, a igreja poderia estar num lugar mais visível, poxa, o culto está muito longo, ou o culto está muito curto, o culto poderia ser assim ou assado. Muitas pessoas, às vezes nós mesmos, eu me incluo nisso, só observam o que existe de errado e não pensam em uma solução. Deus nos apresenta o problema e, junto com a apresentação do problema, nos apresenta a solução para o problema. E qual o maior problema que a humanidade tem? Que a partir dele são desencadeados todos os demais. É o problema do pecado. Pecado que significa ir na direção contrária ao que Deus propõe para nós. E é por isso que a Bíblia fala sobre o arrependimento. Arrependimento que vem de metanoia e significa uma mudança de direção. É como se nós estivéssemos em uma direção errada, cometendo um equívoco, indo rumo ao precipício, e de repente a gente muda, a gente faz aquela virada e passa a seguir o caminho da graça, o caminho da salvação em Cristo Jesus. Estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém. Isso aqui é complicado, né? Hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, o poder de difamação, ele tem assumido proporções gigantescas. Antigamente, a difamação ela acontecia no âmbito local e demorava muito a chegar em outra cidade, chegar em outra igreja. As cartas paulinas, por exemplo, eram informações que levavam um tempo para chegarem até os seus destinatários. Hoje em dia, com as redes sociais, o que acontece? Alguns irmãos até fazem comentários sobre situações da igreja, comentários sobre irmãos, e aquela difamação, ela chega até no Japão, na China, nos Estados Unidos. Não difamem a ninguém. Nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Paulo está olhando para o seu passado, olhando para o passado daquela igreja e dizendo: foquem naquilo para o que Jesus Cristo chamou vocês para serem hoje. Olhem para o passado. Jesus Cristo retirou vocês dessa condição na qual vocês se encontravam, de modo que vocês não podem se encontrar na prática do que Jesus Cristo retirou vocês, nos retirou. Nós tínhamos invejas, nós nos odiávamos uns aos outros, nós éramos desobedientes, sobretudo a Deus. Estou aqui no versículo 3, né? Até que aconteceu algo maravilhoso. Ocorreu uma manifestação do poder de Deus, que está aqui no versículo 4. O que Paulo diz? Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, Deus é benigno, misericordioso, bondoso, compassivo, nosso Salvador, e seu amor para com todos. Olhem que Paulo faz um contraste entre a inveja, a malícia, o ódio de uns para com os outros e o amor de Deus.
Olha só que contraste, né, meus irmãos? O amor de Deus que é totalmente puro. Você consegue imaginar Deus sentindo inveja? Você consegue imaginar Deus tendo algum tipo de malícia? Mas espera aí, é difícil imaginar a malícia relacionada a Deus, porque Deus não tem como nós o tocarmos. Ele está, exaltado, assentado em um alto e sublime trono. E Jesus Cristo, quando veio a esse mundo? Deus encarnado entre nós. Encarnado entre nós, Ele mostrou a verdadeira humanidade, o que verdadeiramente é ser humano. E um ser humano como nós, é claro, sem pecado, Ele demonstrou uma total ausência de malícia e de inveja. Ele não tinha inveja de nenhum dos poderosos que se faziam presentes ali na Palestina, no Oriente, nenhum dos poderosos contemporâneos a ele. Uma vez o diabo chegou para Jesus e disse: se prostrado me adorares, tudo isso aqui é seu, todos os reinos desse mundo. Jesus Cristo queria algum desses reinos desse mundo? Jesus Cristo invejava algum poderoso desse mundo na condição humana? Não. Jesus Cristo maliciosamente teve uma postura de barganha com Satanás? Também não. Sendo tentado, Jesus Cristo permaneceu em sua integridade. É o homem mais íntegro que pisou sobre a face da terra, Jesus de Nazaré. E Ele é o nosso Salvador. E Paulo fala aqui no versículo 4 de Tito 3 sobre Deus como sendo o nosso Salvador, aquele que nos resgata de uma condição ruim, de uma condição precária. Eu gosto muito de uma ilustração que, não sei se você já ouviu, que fala de uma águia e de uma galinha. Fala que uma vez um homem caminhando pelo bosque encontrou um filhote de águia caído do ninho no solo, na terra. E, compadecido daquela pequena águia, ele a levou para o seu sítio. Chegando lá no sítio, ele pensou: mas espera aí, como é que eu vou fazer com que essa águia se sinta familiarizada? Tem vários tipos de animais aqui, e onde eu vou deixá-la? Aí ele decidiu deixá-la junto com as galinhas, porque na mente dele era o que mais se aproximava, a águia da galinha. Então aquela águia cresceu junto com as galinhas, até que um belo dia apareceu nesse sítio um estudioso, um pesquisador, um biólogo. E ele, vendo aquela cena, aquilo foi para ele surreal. Ele nunca tinha visto algo parecido, uma águia ciscando, uma águia ali correndo junto com as galinhas. Aquilo foi espantoso para ele, no mínimo espantoso. Aí ele falou para o dono do sítio: olha, essa águia nasceu para as alturas, esse não é o lugar dela. Aí o dono do sítio: não, ela foi criada junto com as galinhas e se tornou uma galinha. Aí ele: não, ela é uma águia, eu sei que é uma águia, mas se transformou numa galinha. Até que depois dessa discussão toda, eles decidiram dar uma oportunidade à águia. Levantaram de manhã bem cedo, subiram em uma colina e o dono do sítio segurou a águia e disse: águia, voa. O que vocês acham que a águia fez? Ela começou a tremer ali diante daquela amplitude. Ela nunca tinha visto tanto espaço, diante dos seus olhos. Águia, voa. Aí tentava até dar um impulso. Nada. Aí ele olhou para o biólogo e falou: tá vendo só? Ela é uma galinha. Cresceu entre as galinhas, se tornou uma galinha. Só que aconteceu um fenômeno ali, que acontece todos os dias com todos nós. O sol, começou a subir mais. E a luz solar, tocando a vista daquela águia, despertou nela um instinto para o voo.
E ela abriu as suas asas e começou a voar até desaparecer no horizonte por entre as nuvens. O que essa ilustração tem a ver com isso que a gente está falando aqui, né? Nos fala de estarmos em uma condição que não é a condição para a qual nós fomos projetados. Uma condição diferente daquilo que projetou o Criador a todos nós. O pecado faz isso conosco, nos deixa numa situação precária, numa situação ruim, numa situação que não é a ideal para nós. E é preciso que surja alguém em nossas vidas que olhe para nós e diga: este não é o seu lugar. E quem faz isso conosco? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos leva para um outro patamar, nos leva para as alturas, e ali nós vemos um novo mundo diante dos nossos olhos, através da salvação que Ele nos garante. Versículo 6. O Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo está dizendo, o Espírito Santo foi derramado sobre nós, foi derramado sobre a igreja, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esperança da vida eterna. Quando a gente está numa confusão terrena, a gente age como se a nossa vida se resumisse àquele momento. Você já teve, por exemplo, alguma etapa na sua vida em que você tinha uma dívida? Ou que você não conseguia pagar as contas? Quem já passou por isso sabe, Meu Deus do céu, as contas chegando, e o que eu vou fazer? Essa semana eu estava até conversando com um irmão que relatou isso, que Jesus Cristo realmente agiu na vida dele, porque ele conseguiu se reerguer milagrosamente. Ele estava tão endividado que ele chegou a pensar até em sumir desse mundo. Quando a gente está nessa situação de dívida ou de problemas terrenos, por assim dizer, como que fica a nossa mente? A gente fica preso a essa situação na qual nós nos encontramos. E a gente fica pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou sair dessa? E às vezes, nesse momento, nós nos esquecemos de que a nossa verdadeira segurança, o nosso verdadeiro bem-estar não se faz presente aqui nesse mundo. Nós fomos chamados para isso aqui que Paulo disse no versículo 7, para a vida eterna. Nós somos seres que foram chamados em Cristo para a eternidade, desfrutando da glória, da graça, da presença de Deus. De modo que tudo que acontece nesse mundo aqui se torna pequeno, se torna transitório, passageiro. Não significa dizer que a gente vai levar a vida de qualquer maneira. Nós, como crentes, nós somos responsáveis, e Paulo diz aqui no versículo 1 de Tito 3, que eles deveriam se sujeitar aos governantes, que eles deveriam cumprir, ou seja, as suas obrigações no âmbito civil, no âmbito social. Nós não queremos nos isolar desse mundo, não é isso que está sendo dito, mas em termos de importância, os problemas desse mundo não se comparam à esperança da vida eterna. A igreja, quando perde a esperança da vida eterna, ela perde tudo. No primeiro século da era cristã, os crentes, as cartas do Novo Testamento revelam essa expectativa pela volta iminente do Senhor Jesus Cristo. A qualquer momento o Senhor Jesus Cristo poderia voltar. Hoje aqui, no século 21, nós como igreja, com toda sinceridade, nós temos essa expectativa viva. Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento? Nós acabamos parando de pensar nisso, devido às agitações do dia a dia, ao que foi dito inicialmente, os problemas, do dia a dia. Só que a gente não pode perder como referência a esperança da vida eterna, porque Paulo disse aos romanos, porque se a nossa esperança se resume a esse mundo, ao presente século, nós somos os mais infelizes dos homens. Quem só pensa na vida, no aqui e no agora, está construindo a sua infelicidade.
fiel é esta palavra. E quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Novamente, Paulo fala das boas obras, versículo 8. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Aí, meus irmãos, nos versículos 9, 10 e 11, nós vemos Paulo novamente tratando da questão do desentendimento entre os irmãos. Vejam o que diz o versículo 9: evita discussões insensatas. Você já viu aquela pergunta? Já ouviu? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É uma pergunta que sempre surge, né? Eu, como professor também, de vez em quando um aluno do ensino fundamental me pergunta: professor, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Essa perguntinha inocente é uma pergunta que faz a gente pensar quando a gente para analisar, né? Peraí, o ovo ou a galinha, né? Será que lá no Gênesis Deus criou o ovo para sair a galinha, né? Eu particularmente creio que foi a galinha, né? Quando Deus criou os animais. Mas isso é algo assim muito pueril. Só para ilustrar, meus irmãos, um exemplo bem simples, né? Bem infantil, pueril, como eu disse. Às vezes nós nos perdemos em raciocínios, em pensamentos, em discussões que não levam a lugar nenhum. Já parou para pensar nisso? Discussões que não levam a lugar nenhum. Discussões que às vezes parecem até briga de casal. Já viu que às vezes o casal ele briga por um tema fútil? E às vezes até esse próprio casal para refletir e pensa: puxa vida, a gente estava brigando por causa disso? Ah não, na verdade eram outras coisas e a gente usou esse pequeno detalhe aqui para ter uma desculpa para discutir. O que aquela igreja, a igreja de Creta, estava discutindo? Discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Brigas quanto à lei de Moisés, brigas quanto aos antepassados, brigas com relação a fábulas que eram construídas, brigas com relação a pontos de vistas imaginários com relação ao Antigo Testamento. Brigavam até por aquilo que a própria palavra de Deus não dizia, mas que alguns imaginavam que pertencia à palavra de Deus. E essas brigas levavam aonde? A lugar nenhum. Muitas vezes, na igreja de Cristo, as pessoas estão discutindo, as pessoas estão envolvidas em contendas, em debates, em assuntos que não levam a lugar nenhum. Mas será que essas brigas e contendas têm origem em alguém? Muitas vezes sim. No versículo 10 diz: evita o homem faccioso. O que é uma pessoa facciosa, né? Esse homem faccioso pode ser também uma mulher, né? Homem aqui no sentido do antropos, né? O ser humano. Evita a pessoa facciosa, aquela pessoa que é ligada à divisão. Paulo procura trabalhar com as igrejas, não só no âmbito das cartas pastorais, que são as cartas de 1ª e 2ª Timóteo e Tito, mas no âmbito de todas as igrejas para as quais ele direcionou o seu ensino e as suas cartas, procura trabalhar com a ideia de unidade. A igreja deve ser unida. É quando Paulo diz à igreja de Corinto e até à igreja de Roma sobre a igreja como sendo um corpo. É o que nós chamamos do corpo místico de Cristo, né? O corpo de Cristo.
como corpo de Cristo, nós devemos andar com um só propósito, que é a glória de Deus. Agora, se em um corpo a mão quer ir para um lado e os pés querem ir para o outro, o que acontece? Não acontece. A obra não acontece. O trabalho não vai à frente. Então, meus irmãos, deveria dizer Tito, através dessa orientação de Paulo, evitem se envolver em discussões. E, meus irmãos, eu não estarei compactuando com aquelas pessoas que querem divisões na obra do Senhor. Tito, a partir desse ensino, poderia dizer isso. Mas vejam a misericórdia de Deus. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, aí entra a misericórdia. Se tem uma pessoa facciosa, uma pessoa que quer causar divisão, a gente olha para ela e diz: isso, essa pessoa é complicada, não quero mais papo com ela não. Vou evitá-la, deixá-la para lá, ela que siga seu caminho, cada um por si, Deus por todos. A gente não age assim, não deve agir assim. Nós temos que dar o quê? Outra oportunidade para aquela pessoa. Paulo fala aqui de uma primeira e de uma segunda vez onde se conversa com esse homem faccioso, o que é um exercício de paciência. Geralmente a gente vê aquelas pessoas mais complicadas, que a gente chama de complicadas, pessoas difíceis, que também são como nós, alvos da graça de Deus, como pessoas de quem nós devemos nos afastar. Surgem duas possibilidades, na maioria: se afastar dessas pessoas ou brigar com elas. Geralmente as pessoas fazem o quê? Se afastam. E não raro ocorrem brigas no seio das igrejas. Porém, o que devemos fazer? Caminhar uma segunda milha com essa pessoa. Devemos dar uma chance, devemos conversar. Meu irmão, não é assim que se faz, não é assim que se age. Repensa o que você está fazendo. Você está equivocado quanto a isso. Vamos orar, né? É bom quando a argumentação ela não é eficaz, orar com aquele irmão que é um pouco mais difícil. Eu não gosto nem dessas expressões, uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, porque todos nós, em virtude do pecado, somos difíceis e complicados. Alguns são mais e outros são menos. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Aqui entra um tema, caminhando para a conclusão, depois abrindo para as perguntas, né? Entra um tema que é difícil no século 21. Que tema difícil é esse? Falar a respeito de condenação. Não devemos nem ficar no 8 e nem no 80. Existe a misericórdia, existe o amor, existe o perdão, existe a graça, mas a Bíblia também nos apresenta a condenação. O que nos deve fazer ficarmos atentos ao fato de que não devemos abusar, não sei se essa é a melhor expressão, do amor de Deus. Existem limites e vivemos em um tempo onde as pessoas não querem ter limites, em que as pessoas, em grande número, não todas, sem generalizar, é claro, querem fazer tudo o que acham que devem fazer. Não tem a dimensão dos limites. E reparem que em tudo que nós lemos aqui, existe uma conscientização acerca dos limites. Quando a gente fala de limites, a gente fala daquilo que a gente pode e daquilo que a gente não pode fazer. Obviamente que aquilo que a gente não pode fazer não vem para nós na Bíblia no sentido de uma repressão, no sentido de nos oprimir, no sentido de nos colocar dentro de uma camisa de força ou de uma caixinha. É no sentido de que as nossas vidas funcionem bem. É para o nosso próprio bem. Eu creio com certeza que tem mães aqui presentes, né? Pais também,
E você, quando diz não para o seu filho, você quando chama a atenção do seu filho, quando briga com o seu filho, com certeza você quer o bem dele ou dela. E assim é Deus, assim é a graça de Deus em nossas vidas. Nos corrige para que sejamos pessoas melhores e que através dessa correção também nós experimentemos a felicidade. Se uma igreja quiser caminhar bem, é só se pautar nos ensinos das cartas paulinas, nos ensinos das escrituras. Aqui, meus irmãos, está todo o manual, todo o conteúdo para que como igreja nós funcionemos de maneira, como foi dito no tema, de maneira sadia, de maneira saudável. Amém? Então que o Senhor Jesus nos abençoe e que sejamos uma igreja sadia, em nome de Jesus, sabendo das nossas falhas, das nossas limitações, mas buscando superar essas falhas, não para a nossa própria glória, mas para a glória daquele que morreu por nós. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe.